Nós podemos começar aqui com vocês, né? Um novo tempo hoje. Cadê o foninho, Eliana? Ah, eu não pus, que eu achei que a Fadi ia entrar. Deu aquele problema da outra vez? Então, você segue ela e ela segue você? Não é isso. Eu não sei o que foi, solucionou lá na hora, mas dá restrição. Ops, peraí. Não pus o fone e não ouvi. Tem que esperar você colocar. Aí. Oi? Pronto. A gente explica para ela que tem restrição lá. Da outra vez eu não sei o que foi que ela corrigiu, que a gente acabou que eles entraram, né? Mas a gente vai vendo aqui ao longo, né, do tempo aqui, a gente vai buscando eles aí de vez em quando. Eu tenho como ver aqui, né? Mas, porque normalmente ela tem que estar seguindo você e você ela no Instagram, o único requisito, né? Mas ela tinha corrigido isso, às vezes ela tirou. Então não tem como eu colocá-la aqui agora. Né? Adicionar, né? Agora diz que está online. Agora parece que ela entrou, capaz de... Então me tira aí e chama ela. Vou tentar ver aqui então, se eu consigo. A gente não começou ainda. Ó, boa noite de novo. Ela entrou. Então vamos lá, Eliana, mas fica pronta aí. Tá. Vamos ver, Drica. Ixi, novamente está com restrição, ó. Não adianta, Adriana. Tem alguma coisa aí que está restringindo você a entrar. Vou chamar a Eliana novamente. Não tem como eu te colocar. Depois a gente vê isso na próxima oportunidade, né, Adriana? Tem alguma coisa aí que faz um requisito, né? Eu não lembro o que foi que vocês resolveram da outra vez, mas está com restrição aí para você entrar. Então a gente vai ter que deixar vocês para a próxima. Amém? Ó, vou de novo. Restrição, realmente. Então, Eliana, conectando aí novamente com você. Não tem condições. Entrei lá, Eliana, tá tendo aquela restrição de novo. Então vamos nós duas mesmo. E é uma batalha espiritual muito grande, né? A gente tem passado algumas verdades muito fortes, né? E a gente sabe que, infelizmente, né? Nem todos têm alcançado o entendimento, né? A revelação. E eu creio que isso tem a ver. Paulo mesmo, uma vez, ele disse, né, que por várias vezes ele quis ir anunciar o evangelho e visitar alguns irmãos e o inimigo o impediu. Então nós temos que estar sempre atento aí àquilo que, né, no mundo espiritual está acontecendo na vida das pessoas, no que a gente possa estar orando, né, para Deus liberar as portas, liberar o caminho. Amém? O apóstolo Paulo, ele citou, né? Eu oro para que as portas da pregação do Evangelho se abram. Isso, né? isso. E ele fez essa oração porque sabia que precisava ocorrer um mover de Deus, né? Isso. E principalmente que as portas que Deus abrisse, eram essas portas que ele queria entrar, né? E hoje eu li eu não sei se vocês conhecem, ele chama Marty Scott. Ele é um profeta escocês e ele tem ministrado em várias nações. E em 2015 ele trouxe uma profecia, né, num evento que ele estava no Brasil, uma profecia sobre o Brasil em 2015. E foi gravado numa conferência que chama Vozes e Trovões. E eu fui ler essa profecia hoje, eu fiquei muito impactada, como Deus revelou a ele tão fortemente. E eu lembro, Eliana, você tem a memória melhor que a minha, quando Deus nos revelou aqueles acontecimentos que viriam sobre o Brasil, que iria ser exposto toda uma corrupção, né? Tudo que estava em trevas, estava oculto, né? Que iriam cair os altares, né, da administração contrária. E foi nesse período também, eu não lembro, você deve lembrar melhor do que eu.
E eu achei interessante que eu fui ler a profecia dele, fui ouvir até, e ele fala muito sobre isso, né? E fiquei bastante impactada. Depois eu vou mandar para a igreja, eu escrevi, né? E vou pôr no grupo da igreja. E a gente quer falar hoje com a igreja, saudar vocês e dizer que para nós, né, é um privilégio a gente poder trazer para vocês essas verdades, aquilo que o Espírito tem revelado. E eu achei muito forte, porque Eliana vai lembrar também, uma vez eu perguntei ao Senhor, quando nos trouxeram um senhor lá, que ele iria ser candidato a um cargo, né? Não vou falar assim, com muita clareza, porque não é o motivo aqui hoje. Me parece que era deputado federal, e disseram que ele era cristão e que a igreja tinha que votar nele. Isso já tem um tempo, isso já tem bons anos atrás. E aquilo me incomodou muito, porque disseram assim, cristão vota em cristão. Aquilo me incomodou, falei, isso não está certo, não existe isso, né? E eu lembro que eu fui orar, pedi ao Senhor me dar uma direção, que eu queria, né, cumprir também a minha obrigação como brasileira, né, perante a minha nação, mas que eu não queria ser pressionada a uma coisa que eu não estava sentindo paz nem liberdade. E fui orar e abri a palavra, e saiu em 1 Samuel no capítulo 8. E Deus falou profundamente comigo. E numa orientação, quando Deus, né, falou comigo, eu achei assim, e hoje eu vendo o que esse irmão falou, depois em 2018 ele traz uma nova profecia, um novo recado. E ele dá uma simplicidade que eu fiquei assim, né, impressionada. E ele fala muito daquilo que Deus, eu achei interessante, foram nos meus períodos, daquilo que Deus tinha revelado, né, tinha testificado com o meu coração. E uma das coisas que eu queria passar para a igreja hoje é justamente essa referência que está lá em Samuel, mas com um recado mais profundo. Que 1 Samuel, capítulo 8. Mas eu queria passar um recado mais profundo para a igreja. Que às vezes nós pensamos assim, é a mentalidade, né? Que foi isso que Deus trouxe para esse irmão, que eu achei muito forte. A confusão, qual que é? O que é importante? A pessoa pensa assim, se a gente tiver uma pessoa certa, até ele que falou isso. Lá no caso, como ele né, ele não é brasileiro, lá vamos falar assim, na Casa Branca, por exemplo, ou no governo constituído, no caso Brasil ou qualquer outra nação, se a gente tiver a pessoa certa, o pensamento é esse, né? A gente colocar essa pessoa certa, de lá que vai vir a mudança. Esse é um raciocínio, né? Essa é a confusão, porque na verdade não é isso. E Deus sempre me incomodou com isso. Mas quando a igreja ela coloca todo esse pensamento dessa forma, né, que ela acha que a pessoa certa no poder que está lá acima, aquele sistema, né, que a gente chama de piramidal, ele pode mudar a sociedade de cima para baixo, né? Isso ele fala assim que está revelando o que está no interior da igreja, do cristão. O que está sendo revelado é que de alguma forma a igreja, as pessoas, elas estão acreditando que ter o poder, né? Ter o poder político é o meio de mudar o mundo. É um engano isso. E porém, verdade, isso foi dado à igreja, né? Foi então, dado à igreja na oração, né? Só, isso, não à isso. política. Não. Então, porém, Deus, ele abre mão. Como que ele abre mão? Ele abre mão de muitas das coisas. Como que eu sei disso, que Deus abre mão? E esse irmão, ele falou uma coisa muito interessante. Por exemplo, só dele andar conosco, ele abre mão dos padrões dele. Porque nós não estamos no padrão de Deus. Né? E é interessante, Deus falou muito comigo esses dias, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Ele amou o mundo. E Deus um dia falou para mim assim, Sônia, não é só o homem, eu amei o que eu criei, o mundo. Eu amei o mundo. E aí você fala assim, mas Deus é contraditório. Se eu amar o mundo, não é isso que ele está dizendo, né? E de uma certa forma, nós estamos acreditando, né, que esses padrões, vou falar assim, né, porque Deus, as convicções de Deus, elas são inabaláveis. Deus é muito firme, mas as nossas não.
E uma vez, quando lá, aí vai citar essa referência que eu falei para vocês de 1 Samuel capítulo 8, aconteceu algo interessante, eu queria ler um pouquinho. Lá no verso 1, fala assim: quando Samuel envelheceu, ele nomeou seus filhos como líderes de Israel. E o filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias, e eles eram líderes em Berseba. Mas a Bíblia fala assim: mas os filhos dele, no verso 3, não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e perverteram a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram: tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou Samuel. Então ele orou ao Senhor, está falando aqui. Eu quero parar aqui um minutinho. Ele orou ao Senhor. O que levou o povo de Deus naquela época a pedir um rei? O medo. O medo, né? Daquilo que eles estavam presenciando com os olhos. Ou seja, esses filhos são corruptos, né? E se Samuel morrer, o que vai acontecer conosco? E Samuel foi orar. E quando ele orou, o Senhor respondeu ele no verso 7. Atenda tudo que o povo está pedindo. Ele fala para ele: não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Deus já dá uma resposta assim: dá o rei. Ou seja, eles estão rejeitando o meu governo. E assim como fizeram comigo desde o dia em que eu os tirei do Egito, até hoje, ele fala no verso 8, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Olha aqui, tá vendo? Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes que direitos reivindicará o rei que os governa. Ou seja, tem muita coisa que vai ser exigida desse rei aí, né? Aí depois eu não vou ler aqui para baixo, porque é bom você fazer uma leitura, né? O que me chama a atenção aqui, né? O que ele está dizendo aqui? Quando eu coloco a minha fé, quando eu coloco a minha crença, né, num poder constituído, que se tiver uma pessoa lá em condições, né, o que eu estou dizendo? Eu estou anulando o governo de Deus. Eu não estou crendo na supremacia, na soberania de Deus, né? E ele fala aqui uma coisa interessante. Eles pediram. E ele falou para ele: Samuel, não fica preocupado. Em outras palavras, Deus está falando isso para ele. Com isso, eles não estão rejeitando você. Eles estão rejeitando a mim. E essa palavra, no meu coração, naquela época, muitos anos atrás, ela caiu muito forte quando ele disse isso. Então, o que Deus faz? Vai lá, busca um rei para eles. Unge. E é quando, né, Saul aparece na história como primeiro rei. Mas não é porque ele mudou de ideia, Deus falou assim: vai lá e busca o rei. Não. Não é isso que ele estava querendo dizer, né? Ah, é uma boa ideia colocar um rei lá. Ele não estava dizendo isso. Deus abriu mão de algo que para ele, né, era tão convicto, porque Deus tem o seu padrão, né? E Deus tem ele não muda. A Bíblia fala que ele não tem variação de dúvida. Ele não muda, né? E ele permitiu isso. E às vezes nós ficamos pensando assim, a gente, hoje, quando eu fui orar para uma pessoa, Deus me mostrou, quando eu estava orando, por telefone, na verdade eu fiz uma gravação de uma oração para essa pessoa no WhatsApp, eu não falei com essa pessoa. E Deus me mostrou umas montanhas. Aí eu lembrei o versículo: a fé remove montanhas, lembra? Aí você pensar, remover uma montanha, como que vai remover? Tem que explodir, tem que fazer alguma coisa, né? A fé remove montanhas. E Deus falou assim para mim: o obstáculo, o problema está lá. O que essa pessoa vai ter que fazer para aquilo, né? E eu cito isso um pouquinho na minha oração, mas a pessoa não vai entender o que eu estava vendo. Mas a fé vai mover montanhas. E a gente esquece que nós somos os filhos da fé. O que agrada a Deus? O que importa para Deus? Não é a nossa fé? Né? Não é a fé? O que Deus espera de nós? Não é a nossa fé que Ele está esperando? Então, eu falei assim: Senhor, as pessoas, elas não estão compreendendo como um cristão deve se portar aqui, como que ele deve agir aqui em todas as circunstâncias e situações da sua vida, né? Porque
nós estamos num ambiente muito agressivo, que é o mundo. Num ambiente que às vezes ele é até muito estressante, porque nós convivemos com muitas pessoas, né? E essas pessoas, muitas vezes até as próximas, elas podem vir duramente com palavras, com ações, né? E pode ter vários acontecimentos à nossa volta. Às vezes você sai ali na porta, um vizinho não te cumprimenta, às vezes você está num comércio, a pessoa se esbarra, ela fica furiosa com você, né? Você às vezes faz uma pergunta, a pessoa não agrada da sua pergunta. Então nós, a todo tempo, nós podemos sim ter situações de constrangimento, situações de confronto, né? E eu pergunto, eu falo para vocês, às vezes os meninos, né, as pessoas chegam e falam assim, pastora, ora, eu tenho um chefe difícil, para que Deus tire ele, mude ele. Será que a resposta é tirar aquele homem lá? Será que a resposta é essa? Né? Vamos mudar o governante, vamos mudar quem está à frente? Deus não está dizendo isso. Deus está dizendo para você se aproximar dele. Eu vou voltar naquilo que a gente tem falado, né? Em várias outras ministrações que a gente tem passado para a igreja. E hoje Deus falou assim para mim. Eu até falei, Deus, o Senhor tem operado tantos sinais, o Senhor tem feito tantos milagres, né? E nós operamos em nome de quem? De Deus, não é? Não é Deus que faz? Mas Jesus pode chegar e falar assim, eu não vos conheço. Por quê? Eu tenho essa proximidade com Deus, eu tenho essa intimidade com Deus, né? Eu preciso entender quem é Deus. Deus, muitas vezes, ele não vai mudar uma situação, né? Chegar e falar assim, Sônia, eu tô aqui, eu sou seu herói, eu vou mudar as coisas, eu vou resolver, eu vou tirar as pessoas, eu vou colocar outras pessoas. Deus não vai fazer isso. Por quê que ele não vai fazer isso, né? E a igreja tem tido essa visão distorcida dessa maneira. Tem hora que eu vejo as pessoas falar assim, tem que mudar isso, o governo tem que fazer aquilo outro. Você está quase falando assim para Deus, Deus, ó, eu orei, o Senhor vai fazer. Deus, eu sou cristão, eu sou filho. Eu que estou orando, olha quem está pedindo aqui. Olha quem está sendo prejudicado aqui, né? Uhum. E o que a igreja está fazendo hoje? Como que é a ação da igreja, né? Nós estamos colocando aqui uma forma errada. Deus não age desta maneira, né? E às vezes nós estamos pensando assim, o que domina? Eu confiei tanto, essa pessoa vai mudar. E você vai ter uma decepção. Você vai ter um problema sério. Gente, mas eu confio, eu contratei essa pessoa, parecia tão boazinha, olha o problema que ela está me gerando. Foi Deus que direcionou para me contratar, não é assim que você escuta? Não, mas não foi Deus que falou? Hã? É assim a sua reação. E você não tem uma compreensão de nada, tem uma confusão aí. Formou-se o quê? Na verdade, uma confusão. Por que essa confusão está formada aí? Por que ela está estabelecida aí, né? O Deus que nós temos, ele não domina o homem. Ele chama o homem de que maneira? Tem até um hino que eu gostava de cantar que fala, manso e suave, Jesus está chamando, né? E o que Jesus disse? Aprendei de mim que sou manso e humilde, eu sou das antigas, né? De coração, não é isso que ele disse? E o que ele disse? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, não é isso que ele fala, né? E eu pergunto assim, às vezes as pessoas estão falando assim, Sônia, eu tô orando, não está respondendo. Você está chamando, né, um super-herói aí para chegar lá, né, e resolver tudo para você, e não é assim que Deus age. Deus não muda, né? Pode falar, Eliana. Então, esse início do que você começou a falar aí, foi até quando teve o acontecimento do ministro sair do cargo dele, né? E eu peguei, conversando com Deus, eu estava indo para a casa de uma cliente, eu peguei e falei assim, nossa, mas que ruim, né? Essa pessoa sair, né? O Moro, né? Sair. Aí Deus pegou e falou comigo. Falou, não é o Moro, não é o presidente, não são os governantes, sou eu que ajo, né? E aquilo acalmou meu coração assim, e aí nessa hora eu lembrei da palavra que Deus havia dado para você, que
que ele ia fazer a justiça, que ele ia mover, destituir, né? E a palavra de Deus fala que ele institui e destitui os reis, né? E o Senhor falou que estava tratando a idolatria do coração do homem, né? Isso mesmo. Então, mais uma vez, porque às vezes a gente pensa que a idolatria é em um objeto, mas a idolatria maior tem sido ao homem, né? Ao conhecimento, à posição, a um governante, né? Agora vai dar certo, essa pessoa está no governo, né? Agora vai dar certo, eu tenho um marido, agora vai dar certo, eu tenho um diploma, né? Enfim, tudo aquilo, o que na verdade é a idolatria? É tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, né? Muito bem colocado, Eliana, isso mesmo. Então, essa reflexão aí é de, até mesmo na oração, Deus, mas nós estamos orando para mudar o Brasil. Mas, mais uma vez, a nossa confiança vai ser em quem Deus vai usar. Mas nós não podemos esquecer que é Deus que vai usar. Então, não Deus. É o homem. Não, então, nunca vai ser. Então, seja qualquer instrumento que Ele queira usar, mas a nossa mente, a nossa fé, a nossa consciência precisa saber que Deus é que age. Porque senão pode ter as revoluções, Deus pode fazer, e a gente sempre vai estar atribuindo aquilo a um homem e não a Deus, né? Isso. E aí nós conversamos a respeito dessa passagem. Foi mesmo. O que o povo rejeitou o próprio Deus. Começou tudo aí, né? Que o povo pediu um homem para governar. E mesmo sabendo das consequências ruins, eles assim quiseram. Né? Então é importante que nesses dias, nesse tempo, Deus está trabalhando com cada pessoa aonde que está o seu coração, aonde que está a sua fé. Porque nós não podemos levantar a bandeira para o homem. Não, a palavra de Deus fala que a nossa bandeira é o amor. E quem é o amor? Né? É Deus. Então a bandeira que nós temos que levantar e saber que quem é o governante, né? Nós estamos dizendo de tudo da nossa vida, né? Não estamos falando só de partes políticas, mas quem governa a nossa vida, né? E quando eu disse que o poder não está no governante, o poder está na mão da igreja, porque a palavra de Deus diz o seguinte, que Jesus entregou à igreja toda a autoridade, né? Aquela autoridade que ele recebeu nos céus e na terra para a igreja fazer diferença através da oração e concluindo da confiança e a fé que a mão poderosa de Deus que age. E nunca a igreja se colocar no lugar de Deus, que aconteceu isso também. Porque muitos ditos cristãos estão se achando deuses. Esse é o grande problema, né? Então, o que Deus está mostrando agora? Ele está expondo, né, o padrão de pensamento humano, da imagem errada que muitos têm de Deus. Então, o que a gente está buscando? É alguém para entrar no governo que tem a imagem de Deus e nós vamos adorar ele, é isso. E muitos fazem isso com líderes religiosos, adoram seus líderes religiosos, né? Deus não está nisso. Nunca ele divide a sua glória com ninguém. É isso que nós estamos passando para a igreja, né? E essa adoração é maligna, né? É aquilo que Satanás quis. Eu sou como Deus. Eu quero o lugar de Deus, né? O que Deus domina e exige de todos é que a gente, né, mude, a gente transforme, a gente não esteja no formato desse mundo. Através do quê? Como que Deus age? Amor. Foi isso que ele falou comigo, Sônia. Porque Deus amou o mundo. Como que Deus entra na minha vida? Pelo amor. Ele deu Jesus Cristo por amor. Ele se entregou. Ele já pagou minha dívida. Tá lá. Mas quando eu começo a ver as pessoas com os olhos que Deus vê, a convicção me levanta. Por isso que as ações é convicção. Eu vejo as pessoas com os olhos de Deus, não com meus olhos carnais. Eu vou levar as pessoas, quando Deus me dá uma direção para a pessoa, o destino delas em Deus. Não no que eu acho, no que eu penso, não no padrão do mundo. E aí,
Eu trabalho contra o quê, na verdade? O que está sendo derrubado? As forças malignas que são fracas, que estão trabalhando na vida da pessoa, na história dela, na história de uma nação. É isso que está acontecendo. E aí o que a gente descobre? Nós temos autoridade sobre os demônios. Nós temos autoridade para derrubar potestades, principados, espíritos enganadores nas regiões espirituais. Essa é a nossa verdadeira luta. Essa tem sabor de vitória, né? E é esse poder que Deus deu à igreja. E você percebe o que está acontecendo agora, né? As pessoas estão expostas. Por quê? Quando elas estão insatisfeitas, sem entender, confusas, elas estão mostrando o quê? Que elas estão vivendo um engano. Elas estão idolatrando pessoas, situações. É isso que está acontecendo com o mundo. E foi o que a gente falou ontem um pouquinho. Há uma cegueira na igreja. A igreja está cega. E ela vai ser exposta a essa cegueira dela. É isso que está acontecendo. Tem muitos líderes, muitos cristãos que estão sendo envergonhados. Porque eles pregavam uma mentira. Quando eu falei para vocês lá atrás, acho que uns 8 anos atrás, quando eu fui orar e Deus me deu essa passagem, quando falaram para mim, você tem que, né, colocar esse homem como um deputado, ele é cristão, queria que ele fosse nas nossas comunhões, que falasse, eu falei, isso está me incomodando, isso não está certo, né? Isso está errado, né? Porque não é assim que Deus age. E as coisas vão ficando muito visíveis, as coisas se tornam muito claras para aqueles que têm um coração em Deus, que têm um discernimento em Deus. E a tristeza vai embora do seu coração, irmão. Quando você olha o que está acontecendo, você olha que é o homem falível, é o homem derrotado, é o homem que não foi para você idolatrar. Você está me entendendo? Qual que é a sua dependência? A luz veio sobre o Brasil, eu não duvido. As coisas vão ficar muito visíveis. Por isso que ela veio. A treva vai ser exposta. O que estava escondido, né? Isso é luz, irmãos. O que você está vendo aí sair, ai meu Deus, mais isso, mais aquilo outro. Está sendo exposto. Foi isso que Deus nos revelou lá atrás. Lá atrás, eu lembro direitinho, quando Deus mostrou para mim, Ele falou, vou começar. Por isso, né? Eu lembro direitinho. E Deus está falando para nós, o efeito ruim, ou, né, o que tiver de ruim aí, né? Como que a gente vai passar isso aí, essa turbulência, todo esse momento difícil aí, né? O que precisa disso? Essa crise aí, hoje, que está, né, na nossa nação, por exemplo, né? Como é que a gente vai alcançar em Deus uma resposta? Nós temos que passar por esse processo e nos tornar melhor como filhos de Deus, como cristão. E eu creio, a glória, ela é sempre de Deus. E quando Deus me mostrou na oração que eu falei para vocês, os montes, Ele falou assim, filha, a fé remove montanha. E eu desafio você, irmão, quando você fala que Deus não está fazendo, a fé remove montanha. Cadê a sua fé? Cadê a sua crença? Cadê a sua adoração? Não, adoração, cadê? Onde está a sua adoração? Fazendo como a pessoa quer, né, Sônia? Não, é porque ela está confusa. Não é o que Deus quer. Ela está confusa. Ela está apegada a coisas, situações, pessoas, ao mundo. Isso é estar apegado. Ela não está vendo a obra redentora, a obra maravilhosa que o Pai fez para a humanidade ser resgatada. Ela não está vendo os grandes livramentos. A direção, Deus está falando. Ontem nós falamos, né, Eliana? O quanto que Deus falou com aquele rei Nabucodonosor, avisou para ele que ele ia ficar louco. Porque ele estava 7 anos. Né? Ó o tamanho que ele ficou. Ó, né? E Deus falou para ele assim, ó, ainda vou te dar uma chance, você vai ser restaurado no seu lugar. Que Deus restaure as pessoas, que dê essa oportunidade. Mas, amada igreja, hoje eu tenho a obrigação de passar para você essa mensagem, né? Tem algum barulhinho aí que Deus está falando com a igreja. Acorda, desperta. Eu lembro muito bem um dia que eu passei um recado aqui para a igreja, não dorme mais não. Qual que é a dormência da igreja? Você deixa de crer, você se deixa levar. Por isso que você está aí abalado com tudo que você está vendo, com as notícias, com essa pandemia, você está assustado, você está com medo. E o que leva a fazer o que o povo fez perante Samuel? Ó, nós estamos com medo aí. Coloca um rei, vai buscar um rei para nós. E o que Deus falou para eles? Vai lá, Samuel, dá o rei para eles.
Eles querem o governo de homens, eles não querem o meu governo, né? Então, você quer o governo de Deus? Porque ele disse assim, o meu reino é chegado até vós. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos filhos de um Deus verdadeiro. E Deus, ele não vai impor sobre você. Ele vai te chamar. Ele vai te convidar com amor. Com amor, né? Como diz as escrituras, né? Com laços de amor, né? Ele não vai te prender, te amarrar com nó, né? Ele está te chamando. Então, eu tive essa compreensão, é onde eu falo para a igreja que eu tenho um descanso muito tremendo em Deus, porque as pessoas ficam, isso, eu olho para o céu, olho para o Senhor e falo, Deus, me revela aí, o que está acontecendo? E glórias a Deus, irmãos, quando Deus revela antes, né? Então, tira essa idolatria de homens, tira essa idolatria, ela está te roubando a sua paz. E muitas vezes está ficando impositivo, você quer que fique igual você quer, né? Você quer ali, não é isso, eu orei, Deus falou, é a hora que você entendeu tudo errado. Sabe, até a Eliana sabe a preocupação que eu tenho quando Deus começa a me revelar algo, enquanto Ele não completa a visão, a revelação, eu não anuncio ela. E até porque eu tenho que esperar Deus falar se é para anunciar. Porque as pessoas, elas pegam ali a seu bel prazer, fazem uma interpretação toda equivocada, né, Eliana? E é tão perigoso isso, porque eu tenho um temor do Senhor, porque eu olho para Ele e eu falo, Deus, nossa, misericórdia, né? Está lá escrito no último livro lá de Apocalipse, a gente não pode acrescentar uma palavra, né? Nas escrituras, a gente não pode mudar nada. Você imagina você tomar a frente de Deus, você querer achar que você é alguma coisa. Não, quando a gente opera alguma coisa, seja por palavra ministrada, por oração, por dons, é Deus sempre. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Não sabemos tudo na plenitude, estamos caminhando por um entendimento cada vez melhor, maior, mas nós não somos absolutos, né? Nós somos seres humanos que estamos sendo resgatados espiritualmente por Deus para sermos filhos dele, porque, né, o que Ele está resgatando em nós? Tem que nascer da água e do Espírito, né? E carne e sangue não herdam céu. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, se não me engano, verso 49, 50. Né? O que herda o reino dos céus? O nosso Espírito. Deus nos trouxe aqui por um propósito, Deus vai nos levar de volta. Então, amada igreja, em nome de Jesus, não se abale mais. Não tenha medo. Não tem por que você ter medo. Você foi resgatado, você foi chamado, você é escolhido por um Deus que é perfeito, absoluto. Um Deus que sabe todas as coisas, está em todos os lugares. E o que Ele espera de nós, de mim, de você, é a manifestação da nossa fé. A fé é dizer, eu confio. Eu estou convicta de quem é Deus. Eu tenho confiança. Então, não fica triste aí se as coisas não estão dando certo, se o negócio aí está piorando. Sabe, pastor, eu preciso comprar o arroz e feijão. Eu sei, eu também. Eu não sei. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Amanhã, às vezes, você está ganhando arroz de alguém. E daí? Está mendigando, pastora? Não, Deus está provendo. Chegou uma cesta básica na sua casa. Glória a Deus. Não é o homem que te dá. Lembra disso. O Senhor proveu, chegou de alguém. O que você espera? O que você está querendo de Deus? Presta atenção, amada igreja. Deus está em tudo. Em tudo. Só que Ele vai ficar ali, ó. Eu achei forte isso que aquele irmão falou. Quando eu li hoje, né, a profecia que ele entregou, achei forte quando ele falou, ó, Deus não domina ninguém, não. Ele nem ensinou o homem a dominar o homem. Esse aqui é o grande problema da humanidade. Querer dominar o outro. É a competição que a gente falou um pouquinho ontem, né, Eliana? Mas Deus está dizendo para você, venha me adorar. Venha ter um tempo comigo. Venha glorificar meu nome. Venha estar comigo. Né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso é uma verdade absoluta do Pai para nós, né? Então eu quero orar com a igreja hoje. Infelizmente nós não conseguimos colocar Adriana e Fadi, mas eles estão aí, né,
e vamos conseguir numa próxima, né? Conosco, em amor, são amorosos, têm um amor profundo pela igreja, por cada um de vocês. Alguns eles já conhecem, outros eles vão passar a conhecer, né, Eliana? Ontem foi aniversário, foi ontem, né, do Salles. Eu liguei para ele, eu e o Rogério, cumprimentamos o apóstolo Salles, e achei bonitinho. Hoje né? é aniversário da Paula. Hoje é da Paulinha. Você, Paula. Isso mesmo, Eliana, bem lembrada. A Paulinha está fazendo aniversário hoje. Paulinha, intimidade, ó, né? Então, são vidas lindas do Senhor, né? São pessoas que a gente ama. E foi aniversário também, né, do Gabriel, da Adriana e do Fadi. 8 aninhos, né, Adriana? E a gente fica muito feliz com vocês, com a família de vocês, com tudo que nós estamos construindo, né? Em Deus, com a nossa fé. Irmão, usa a sua fé, ela é maravilhosa. A fé remove montanhas, né? A fé, ela vai trazer para você o céu aqui. Ela vai mover o que precisa ser movido. Ela vai fazer acontecer, porque a nossa ligação aqui é com o Pai. É aqui, ó. Isso aqui é disso aqui, ó. É consequência, né? É aqui, ó. Né? Por isso que você faz assim com a mão, ó. Ó, ó. A reverência aqui é só a Ele, né? Aqui, ó, se abre, né? Para Deus operar. Então, glorifique esse Deus maravilhoso. Você tem algum outro recado, Eliana? Eu só quero finalizar com um versículo aqui, que está no Salmo 69, versículo 32. Está dentro de um contexto, mas ele por si só também fala muito. Os necessitados o verão e se alegrarão. A vocês que buscam a Deus, vida no seu coração. Né? Que lindo! Então, a gente está dizendo sempre, né, que buscar ao Senhor é a nossa alegria, que buscar ao Senhor é ser livre dos temores. E aqui esse versículo fala os necessitados, em outra tradução fala os mansos se agradarão, né? E verão e se alegrarão, verão o Senhor, a vocês que buscam a Deus. Vida ao seu coração. Isso é o que eu desejo para a igreja. Amém. Muito lindo. Buscando e recebendo vida no seu coração. Amém? Amém. Amém. Então vamos orar um pouquinho como igreja, como corpo de Cristo, né? A Eliana ora hoje conosco, né, Eliana? Eu orei, né? Aqui, ó, compartilhado, né? Na liberdade, né? Tá certo. Né, Eliana? Então, vamos Glória lá. a Deus. Nós estamos felizes, né, Eliana? Muito felizes, porque olha como Deus aquieta a nossa alma, Deus fala conosco, né? Deus nos faz ver de forma diferente. Olha com os olhos de Deus. Aí você vai ter a compreensão, né? Amém? Jesus, nós te agradecemos Amém. por essa oportunidade de É estar verdade. como igreja que somos. E te agradecer porque o Senhor vem com a sua palavra restaurar as verdades que precisamos prosseguir. E Amém. do alto vem a fé e fé na sua palavra. Quero declarar sim sobre a igreja, Deus, que o Senhor tem trabalhado nos nossos corações, o Senhor tem trabalhado na humanidade, porque o Senhor Amém. amou o mundo. Verdade. E nós pedimos mesmo que o seu lugar seja restabelecido nas nossas vidas. Glória a Deus. Que o Senhor tire todo o engano mesmo, toda a rotina da vida, a opressão do inimigo, que faz com que o homem queira depender do homem e que o homem queira dominar o homem. Queremos declarar a tua soberania, Glória a o teu Deus. governo sobre a igreja, o teu governo sobre a terra. O Senhor É verdade. é Senhor de toda a terra. Amém. Muito Glória a obrigada, Deus. porque essa verdade, ela não é imposta, mas Amém. o teu Espírito ministra a cada um que ouviu e que ainda ouvirá a sua palavra, porque ela é verdade e ela é vida no coração. Te agradecemos, abençoa o Fadias, Viana, a família, os Verdade. irmãos de longe, os irmãos de perto, todos os que têm buscado, Senhor, a tua igreja na face da terra. Visita Amém. mesmo com esse amor que
Amém. Amém. Boa noite, igreja. Um sono de descanso, de muito descanso no Senhor, né? Porque em paz nós vamos nos deitar, né? E o Senhor nos tornará seguros. Que o Senhor abençoe essa semana aí, né? Toda, para você estar nessa comunhão com o Pai, nessa confiança, né? E usa da fé mesmo, que o Senhor acrescente mais fé para a igreja. Adriana, Fadi, né? Um grande abraço aí, né? Estão no nosso coração, amamos muito vocês, sua família. Paula, né? Feliz aniversário, parabéns, né? Hoje é seu dia do seu nascimento. Eliana, obrigada aí, né? Tá compartilhando sempre, nós estamos aí juntos, Deus nos deu, né? Essa rica oportunidade. Eu glorifico pela sua vida também, agradeço a Deus, cada irmão que está aí. Amamos cada um de vocês, até aqueles que a gente nem conhece ainda, né? Porque eu sempre falo assim, nós vamos estar um dia juntos, né? Nós vamos nos conhecer e nos ver face a face, né? Com o nosso Senhor. Amém, igreja? Fica com Deus. Uma boa noite. Boa noite.